Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje será sobre trabalho. Vamos supor que temos aqui um bloquinho sobre uma superfície sem atrito. E aí eu vou fazer uma força F empurrando esse bloquinho. À medida que eu estou empurrando, ele vai se deslocando uma certa distância. E cada vez mais rápido. Cada vez que eu vou empurrando, ele vai se deslocando mais rápido, adquirindo assim mais energia. Mas se ao invés de estiver empurrando este bloquinho, eu estivesse puxando este bloquinho, ele estaria parando, estaria diminuindo a sua velocidade. Então ele estaria perdendo energia. Então podemos dizer que o trabalho em física é uma grandeza que mede justamente isso. A quantidade de energia que a força F dá ou tira do bloco. O jeito de calcular trabalho é muito simples. Basta pegarmos a força e multiplicarmos pela distância. Usaremos distância a unidade de metros, força a unidade de Newton e trabalho usaremos o Joule, que mede a quantidade de energia. O nosso trabalho pode ser positivo ou negativo. Vamos lá. Teremos um trabalho positivo quando força e deslocamento tiverem o mesmo sentido. Ou seja, a força aqui, ela ajuda o movimento. Ela faz parte, na mesma direção do movimento, mesmo sentido. Então, o nosso trabalho será positivo. Agora, quando será negativo? Quando a força e o deslocamento sentidos contrários. No nosso caso aqui, a força o quê? Ela atrapalha o movimento. No nosso caso, então, nós teremos um trabalho negativo. Bem, só podemos usar essa forma, trabalho igual a força vezes deslocamento, quando a força aplicada tiver a mesma direção do deslocamento. Aí o trabalho será dado por força vezes deslocamento. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho um bloco apoiado sobre uma superfície. Tem uma força que eu vou chamar de F1 para a direita, de 5 newtons. Tem uma força que eu vou chamar de F2, de 2 newtons para a esquerda. As duas forças estão fazendo esse bloco se mover, se deslocar 2 metros. Calculando o trabalho da força 1, trabalho 1, então eu terei F1 vezes deslocamento 5 newtons vezes 2 metros, terei um trabalho de 10 joules. Trabalho 2, força 2 vezes deslocamento 2 newton vezes 2 metros igual a 4 joules. Lembrando que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Trabalho positivo quando a força aplicada tem a mesma direção do deslocamento. No nosso caso, F1. Então, aqui será mais 10 joules. Podemos chamar esse trabalho de potente. Trabalho negativo quando a força aplicada é contrária ao deslocamento. Nosso caso, F2. Então, nós teremos aqui menos 4 joules. Teremos também esse trabalho, pode ser chamado de trabalho resistente. E se a gente quiser achar o trabalho total? Trabalho 1 mais trabalho 2. Ou seja, 10 joules menos 4 joules. Terei um trabalho de 6 joules sobre o bloco. Bom, veremos agora uma situação, força inclinada, que merece atenção especial. É quando eu tenho uma força puxando para a direita e uma força puxando para cima. Na realidade, eu tenho uma força inclinada aqui. O que importa para nós aqui é a força que está para frente. No nosso caso, a força horizontal. Então, neste caso, o trabalho será dado por força horizontal vezes distância.
Recordando o que a gente aprendeu lá em vetores, nós temos que essa força horizontal, ela é na realidade uma componente horizontal, ou seja, ela será dada pela força vezes o cosseno do ângulo formado aqui, ó. Então, o nosso trabalho, quando trata-se de uma força inclinada, será dado por trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo formado entre as duas forças aplicadas. Vamos a um exemplo sobre força inclinada. Uma força inclinada de 7 newtons é aplicada sobre um bloco em uma superfície horizontal que se desloca por 4 metros, percorre uma distância de 4 metros. Sabendo que essa força inclinada forma com o eixo horizontal um ângulo de 60 graus, qual o trabalho realizado? O trabalho será dado por trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo dado. Trabalho será igual a força vezes deslocamento, cosseno do ângulo dado, cosseno de 60. Trabalho igual a força, 7 newtons, vezes deslocamento 4, cosseno de 60 vale 0,5. Então, nós teremos um trabalho realizado de 14 joules, ok? Agora façam as atividades do livro.